De Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: o discípulo não está acima do mestre, nem o servo acima do seu senhor. Para o discípulo basta ser como o mestre, e para o servo ser como o seu senhor. Se ao dono da casa eles chamaram de Beelzebu, quanto mais aos seus familiares. Não tenhais medo deles, pois nada há de encoberto que não seja revelado, e nada há de escondido que não seja conhecido. O que vos digo na escuridão, dizei-o à luz do dia. O que escutais ao pé do ouvido, proclamai-o sobre os telhados. Não tenhais medo daqueles que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Pelo contrário, temei aquele que pode destruir a alma e o corpo no inferno. Não se vendem 2 pardais por algumas moedas? No entanto, nenhum deles cai no chão sem o consentimento do vosso Pai. Quanto a vós, até os cabelos da cabeça estão todos contados. Não tenhais medo, vós valeis mais do que muitos pardais. Portanto, todo aquele que se declarar a meu favor diante dos homens, também eu me declararei em favor dele diante do meu Pai que está nos céus. Aquele, porém, que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante do meu Pai que está nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pode se assentarem. Vamos ouvir agora o que essas leituras trazem para nós de mensagem, de recado de Deus. São leituras muito bonitas, ricas de coisas valiosas para a nossa vida. Eu falava no início que essas leituras nos falam de humildade, nos falam de fidelidade a Deus, nos falam de coragem e nos falam do amor de Deus. A primeira leitura que nós ouvimos é uma história belíssima. Eu acho que muitos de vocês gostam de história. E é importante porque através da história a gente aprende muita coisa. Antigamente os pais contavam histórias para as crianças dormirem. Não sei se os pais de vocês fazem isso, mas era um costume muito sábio. Desde pequenininhas, as crianças ouviam histórias. E a história fazia com que ela aprendesse a amar muita coisa, a conhecer muita coisa. E vocês sabiam que a Bíblia está cheia de histórias verídicas, que fala de Deus na vida da humanidade. E a primeira leitura que nós ouvimos é parte de uma dessas histórias belíssimas. A história de José do Egito. Quando eu era da idade de vocês, foi a primeira história bíblica que eu conheci. Apareceu lá na casa da minha família, na casa que eu morava, um livrinho que trazia a história de José do Egito. E quando eu li aquela história, eu fiquei encantado com a Bíblia, com as leituras. E eu fiquei imaginando como que Deus nos ama. Eu vou resgatar um pouquinho essa história resumida para vocês, para a gente chegar na primeira leitura de hoje. Havia um homem chamado Jacó. Ele fazia parte dos primeiros homens da Bíblia. Abraão, Isaac e Jacó, que eram chamados de patriarcas.
E Jacó tinha muitos filhos, era uma família grande, tinha vários filhos. Só que quando ele já estava com uma certa idade, nasceu o último deles, pequenininho José, os outros já eram maiorzinhos, os outros irmãos dele. E porque José havia nascido na velhice, o pai, Jacó, amava muito José. Tratava José com muito carinho, como fazem muitos pais com o filho caçula. Só que uma família que tem muitos filhos, os filhos começam a ficar enciumados dos irmãos. Ah, se o pai comprou alguma coisa para um filho e não compra para o outro, já fica com raiva, com inveja. Tem gente que age assim. E os irmãos de José começaram a ficar com muitos ciúmes de José, com muita inveja de José, porque eles achavam que o pai amava mais José do que a eles. E eles ficaram muito incomodados. E a gota d'água foi o dia que Jacó, o pai, comprou uma túnica muito bonita, de mangas longas, para o caçula José. E eles disseram: ah, não. Nosso pai não nos ama. Vamos dar um jeito nisso. E os irmãos perversos planejaram de matar o irmão caçula. Vocês já imaginaram que tragédia? Vários irmãos tramando contra a vida do irmãozinho. Então eles enganaram José, falaram que ia para tal lugar, levaram ele junto e falou: nós vamos levar o José. Matamos ele, e depois nós falamos para o nosso pai que um animal feroz devorou ele. Olha só a maldade dos irmãos. E eles saíram com José. Durante essa semana, quem acompanhou as leituras pôde conhecer essa história inteira, que termina hoje. Saíram com José. E aí um dos irmãos, no meio do caminho, tomou consciência: mas nós vamos sujar de sangue a nossa mão, matar o nosso irmão. Será que isso compensa? E os outros: não, vamos matá-lo, porque o nosso pai ama mais ele do que os outros. E aí estavam passando perto de uma cisterna, de um poço muito fundo. Falou: vamos jogar ele ali. E ali ele não vai poder sair, ele morre. E ninguém nunca mais vai achá-lo. E a gente fala então que uma fera o devorou. Naquele tempo tinha muitos animais ferozes. Jogaram José no poço. Mas aí um dos irmãos, chamado Rubem, ficou com peso no coração e com pena do irmão, de ver o irmãozinho lá dentro do poço, que iria morrer. Aí eles avistaram longe uma caravana que vinha, os madianitas, que eram pessoas estrangeiras, que vinham do Egito para comprar produtos naquela região, com caravanas, com carros, cavalos. E aí um deles teve uma ideia: ah, então em vez da gente deixar o irmãozinho nosso morrer aqui no poço, vamos vender para esses estrangeiros, a gente ganha um dinheiro, ele vai ser escravo deles e a gente nunca mais vai vê-lo. E a gente conta a mesma história para o nosso pai. E foi o que eles fizeram: tiraram José do poço e vendeu José para os madianitas. Os madianitas compraram José e levou José para o Egito. Passaram-se muitos anos, só que Deus estava vendo tudo isso. Porque como nós vimos no Evangelho, não tem nada que a gente faça de escondido que Deus não veja. A gente pode até fazer muitas maldades humanas, muitos pecados, esconder das pessoas, como os irmãos de José fizeram, esconderam do pai que o irmão tinha sido vendido e disseram que tinha morrido, mas do pai do céu eles não puderam esconder. E aí então eles chegaram em casa, contaram para o pai a tragédia. O pai chorou muito porque era um filho que amava muito. Imagina um pai saber que uma fera devorou seu filho. E eles ficaram bem tranquilos com isso. José então foi vendido, os anos se passaram, só que a história reverteu. José não ficou escravo no Egito. José se tornou uma pessoa muito importante no Egito.
Nunca mais pôde voltar para casa, nunca mais pôde ver seus pais, seus irmãos. Mas se tornou um homem muito rico no Egito. E o contrário, a família os irmãos de José ficaram muito pobres. Teve uma seca enorme em Israel, eles perderam tudo, começaram a passar fome. E o que eles fizeram? Inverteram, foram ter que comprar coisas no Egito. E quando eles chegam no Egito, para comprar comida, para sobreviver, passando fome, de quem que eles foram comprar comida? Do próprio irmão que eles haviam vendido. José, homem muito rico. E José reconheceu os irmãos. E os irmãos não reconheceram José. Porque quando José foi vendido, José era pequenininho, cresceu, ficou diferente. Os irmãos já eram grandes, então não tinham mudado muito. José reconheceu os irmãos. José não quis vingar dos irmãos. Ele podia ter muita raiva dos irmãos. Mas ele não vingou. Olha o coração, o perdão no coração de José. Ele podia dizer, agora eu vou dar o troco do que eles fizeram comigo. Muita gente que tem maldade no coração, que não consegue perdoar, numa oportunidade como essa, vai querer punir os irmãos. Os irmãos já estavam sendo punidos, porque nós não precisamos vingar. Deus sabe o que Ele faz. Quem faz maldade recebe o que merece. E os irmãos já estavam recebendo o que mereciam. Estavam passando fome. E José estava rico. Só que José não quis vingar. Ficou um tempo dando comida para eles. Sabiam que eles não tinham dinheiro para comprar, dava o alimento para eles. Porque sabia que estava levando para o pai que ele não podia ver, o pai já velhinho, que ele queria tanto ver, mas não podia. E aí então, num dado momento, José se revela para eles, dizendo, eu sou o irmão de vocês, aqueles que vocês venderam um dia, aqueles que vocês queriam matar. Eles ficaram tão envergonhados, pediram perdão para José, e José perdoou. A bondade no coração desse irmão mais novo, porque o pai amou tanto. Quando a gente é amado, a gente aprende a amar os outros. Quando nossos pais nos amam, a gente tem como herança o amor no nosso coração. É a maior herança que um pai pode dar, é amar seus filhos. Jacó amou tanto José, que pelo amor que ele teve, José não quis vingar dos irmãos. Pelo contrário, ajudou os irmãos. E a história então segue mostrando o quanto José foi bondoso na vida dos irmãos. Os irmãos ficaram muito envergonhados, não sabiam como contar para o pai que o irmão estava vivo, porque eles haviam contado uma grande mentira. Mas o grande presente que eles tiveram foi que depois ele revelou para o pai que o irmão estava vivo e vivendo bem. O pai também perdoou os outros irmãos. Esse é o resumo da história que chega na primeira leitura de hoje. Agora o pai já está velhinho, no leito de morte, e os irmãos estão muito preocupados, dizendo, olha, José nos perdoou porque o nosso pai estava vivo. Agora que o nosso pai está morrendo, depois que ele morrer, será que José não vai cobrar de nós tudo isso? Mas José não estava fazendo isso só pelo pai. José estava fazendo isso porque tinha amor no coração. Em nenhum momento José pensou em vingança dos irmãos. E mesmo depois da morte do pai, como nós vimos na leitura de hoje, José não quis vingar dos irmãos. José tratou os irmãos com muito carinho, deu tudo o que eles precisavam, levou os irmãos para morar com ele, deu uma vida confortável para os irmãos, mostrando que ele não tinha mágoa, não tinha ódio no coração. Olha que história bonita. Às vezes a gente não consegue perdoar coisas tão pequenas, e aqui a gente vê algo tão grave e um coração tão grandioso de alguém que consegue perdoar. Se vocês tiverem a oportunidade de pegar o livro do Gênesis e ler essa história do começo ao fim, vocês vão ver que história lindíssima é essa.
Que lição Deus nos dá através de José para a gente aprender a amar, perdoar. É um dos livros, uma das histórias mais belas da Bíblia que a gente tem, que fala do amor de Deus e do perdão. Esse Deus que tudo vê, como vimos no Evangelho, esse Deus que tudo perdoa, esse Deus que diz, olha, tudo que a gente faz escondido, Deus vê. Por isso não adianta a gente fingir, não adianta a gente representar para as pessoas, eu sou bonzinho, mas quando vira as costas, a gente faz atos maus para os outros. Não adianta. A gente tem que ser honesto com Deus também em primeiro lugar. Porque quem é honesto com Deus é honesto com seus irmãos também. Os irmãos do José não foram honestos nem com Deus, nem com o pai, nem com o irmão caçula. Sofreram as consequências disso. Porque Deus é misericórdia, não é vingança. Se Deus fosse vingança, José iria punir os irmãos quando viu na miséria. Mas não, ele ajudou e ajudou muito. Então essa é a mensagem que nós encontramos nesta leitura de hoje, nesse Evangelho, que tanto nos ensina a amar, a perdoar, a confiar em Deus, a agir sempre conforme a vontade de Deus. É isso que a gente aprende na igreja, é isso que a gente aprende na catequese. Se a gente passar para a catequese e não aprender lições como essas, é como se a gente não fizesse catequese. E quando a gente aprende lição como essa, a nossa vida transforma, porque quem é bom tem sempre Deus presente na sua vida. Então nunca se preocupem com vingança. A justiça pertence a Deus, não a nós. Nós não devemos fazer justiça com as nossas mãos. É Deus que vai dar a cada um aquilo que a pessoa merece. Nós devemos dar o perdão. Aprendamos a confiar sempre em Deus. Mesmo que a gente passe por momentos difíceis, como José passou, de ser jogado no poço, de ser vendido para os madianitas. Tem um momento que Deus vira a nossa história e nos concede coisas muito boas. Depois de tudo que José passou, Deus fez dele uma pessoa muito importante. Então não desanimem se vocês passam por momentos difíceis. Deus está ali e no momento certo, Ele dá o que a gente merece. Se nós formos bons, nós vamos colher bondade. Se a gente fizer coisa errada, plantou coisa ruim, não dá para colher coisa boa. Nunca tenha inveja de ninguém. A inveja é um sentimento muito mesquinho. Os irmãos de José não ganharam nada por ter inveja do irmão. Então não tenha inveja dos seus irmãos, se você tiver irmãos. Não tenha inveja dos seus coleguinhas. Queira ajudar, queira fazer o bem. É isso que Deus mostra para nós nessa leitura. Então são ensinamentos muito importantes para a nossa vida.